Muito boa tarde. Grupo Oração Ação, grupo de estudos. Talvez até se transforme em um grupo de mais do que estudos, de atuação. O futuro dirá. Porque nosso tripé nesse trabalho é o conhecimento, nossa face talvez mais óbvia, o autoconhecimento, já que tudo que é fora deve ser dentro também, tudo que vemos nos outros serve para nos revermos, e a prática do bem, porque tudo que conhecemos fora e dentro só será bom se nos estimular a uma prática melhor. É um tripé fantástico, fundamental, que deve orientar nossas vidas em particular e também dos grupos que nós frequentamos. Sejam todas e todos muito bem-vindos nesse nosso ponto de encontro, nesse nosso exercício fundamental. Nós hoje damos sequência aos nossos estudos de amor. Poucas pessoas na Terra estudam o amor. No nosso campo, que é o campo da espiritualização, da espiritualidade, os mais atentos, especialmente dentro do cristianismo, sabem da centralidade do amor na revelação do Cristo. Sabem que esse é o mandamento maior, sabem que esse é a panaceia, é o amor que cobre a multidão dos pecados, e sabe principalmente que Deus é amor. Esse é o tema principal, esse é o assunto principal, o que só demonstra como precisa ser leve a espiritualização da criatura. Porque amor é sim o que nós mais ambicionamos, o que a alma humana mais precisa, mais deseja. Está longe de ser verdade essa cultura religiosa que nos fala ser imprescindível a dor, que é pela dor que a alma se depura, que o ser se melhora. O projeto de Deus, que é amor, é que nós nos transformemos pelo amor, para o amor, dando e recebendo amor. Portanto, não há nada melhor, nada mais oportuno, nada mais feliz do que seguir a essência da mensagem cristã, da mensagem do Messias. Se, e é verdade, tantas vezes o cristão se defronta com a dor, é porque nós, semelhante atrai semelhante, nós atraímos as situações, as pessoas, as condições de saúde, de acordo com as nossas crenças. Tomemos nossas dores, nossas sombras, nossos vícios e façamos deles ferramentas de luz, ferramentas de serviço, ferramentas de compaixão, ferramentas de amor. Como o coordenador de AA, que é também um alcoólico, como uma pessoa qualquer, um psicólogo, um professor, um assistente social, que passou por uma situação difícil na infância, na juventude, e trabalhou essa vivência, essa mágoa, essa culpa,
ele se transforma num técnico, num funcionário, numa presença especial na vida de outros traumatizados, outros marcados, outros necessitados. Porque além do conteúdo teórico, científico, ele tem a postura vivencial que facilita demais para ele, para quem já passou por isso, colocar-se no lugar do outro. A empatia, a compaixão, que são ferramentas, instrumentos fundamentais em qualquer processo de ajuda. Faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Essa expansão é fundamental. É disso que trata a vida. Dizem os espíritos que a fonte de todo erro é o orgulho e o egoísmo, que nos fragmentam, que nos isolam, que nos separam, que nos limitam muitíssimo. Porque se nós estivermos condenados a ver o mundo apenas do ponto de vista do seu sexo, porque homens e mulheres veem o mundo de uma maneira diferente, só da sua raça, porque brancos, pretos, vermelhos, amarelos também veem o mundo de uma forma diferente. Também como nacionais, também como das profissões, também como das religiões. Se nós estivermos condenados a essa estreiteza de ponto de vista própria do egoísmo, exigiremos da vida muitas reencarnações. Porque é diferente o preto brasileiro do preto africano e americano, o assistente social, preto, pobre, espírita, católico, ateu. São muitas as variedades, as variações, umas multiplicadas pelas outras. Quantas encarnações você precisará para adquirir os diversos pontos de vista que o libertarão do egoísmo? Egoísmo é como ver um fenômeno qualquer exclusivamente de um ponto de vista. Quem detém a verdade? Homens ou mulheres, pretos ou brancos, de uma profissão, de uma nação, de uma religião ou de outra? Como sabe o juiz que pede diversas testemunhas? Como sabe um jornalista que pede também diversos depoimentos, que busca pontos de vista diferentes para debater, para expandir a visão sobre uma determinada notícia? Como sabe Deus que nos traz diversas reencarnações para nos colocar em pontos de vista diferentes? Nenhum ponto de vista exclusivo detém a verdade. A verdade será fruto de olhar um fenômeno, uma situação, uma pessoa, de diversos, de inúmeros pontos de vista. E como faremos isso? Ou em muitíssimas vidas, se nos fecharmos a um único ponto de vista, ou a menos tempo menos vidas, menos sofrimentos, se nos dispusermos, quando nos dispusermos, a nos colocar no lugar do outro. A compaixão, a empatia é um passeio. É um passeio enriquecedor que nos faz adquirir outros pontos de vista. A pessoa de uma geração mais antiga se enriquece quando apreende o ponto de vista das gerações mais jovens, e assim o homem com relação à mulher, e assim o rico em relação ao pobre, o brasileiro em relação ao japonês, ao africano,
ao australiano. Expansão da consciência passa necessariamente pela compaixão. E é essa expansão de consciência, através do exercício de nos colocar em diversos pontos de vista, que gera a expansão da consciência, que gera a transformação do ser. Será que estamos a caminho da transformação do ser, da expansão da consciência? Através da compaixão, através da empatia? Vale a pena nos analisar. Se a nossa postura, se a nossa fala, se as nossas posições são inclusivas de pontos de vista diferentes, ou são exclusivas, como se apenas nós, apenas o nosso ângulo fosse o verdadeiro. Analise, não dê respostas rápidas. Procure se observar, se analisar o tempo todo, como se você fosse o ator e o diretor da cena ao mesmo tempo. Hoje, como vocês sabem, continuaremos com o estudo, com o nosso livro de referência nesse estudo do amor, que é o Evangelho de João, a quem ele se refere a si mesmo. João Evangelista refere a si mesmo como o discípulo amado. É, sem dúvida, o depoimento sobre Jesus com maior poesia, com maior afeto. Então é, sem dúvida, o mais precioso para quem precisa aprender sobre o amor. E quem não? Não é? Então, na passagem de hoje, capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 35 a 37, nos é dito o seguinte: no dia seguinte, João, aqui João Evangelista fala sobre João Batista. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, 2 discípulos de João Batista, estavam com ele. E vendo João Batista passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. O momento é simbólico. Um mestre quase sempre se sente desprestigiado de perder discípulos. Um mestre quase sempre se coloca, por isso mesmo, em oposição, em competição, às vezes em guerra com outros mestres. João Batista não. Elogiou Jesus Cristo. Influenciou a decisão de seus discípulos, que passaram a ser discípulos de Jesus. É uma visão a ser estudada, autoestudada e praticada. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Vamos fazer uma comparação aqui. Para nós, a melhor ovelha do mundo jamais será pastor. Não é? É que as ovelhas imediatistas e acomodadas são assim. Sabendo não possuir autoridade, lucidez, força, abrem mão de cuidar ou proteger
as outras, frente aos perigos da natureza e dos predadores. Porque a ovelha imediatista, a ovelha acomodada, não se dispõe a ajudar outras ovelhas. Ah, isso é papel do pastor. Ah, eu não sou pastor, eu nunca serei pastor. Estão tão acostumadas essas ovelhas imediatistas e acomodadas. Estão tão acostumadas a ser assim, que imaginam será sempre assim. Nada, porém, é parado no universo de Deus. Tudo é evolução, tudo é movimento, tudo é integração, do átomo ao arcanjo. Somos uma família universal, composta por tudo que existe. Só a humanidade teima, e teima há milênios, com hierarquias e idolatrias, em conceber seres especiais na criação. Seres que já saíram da mão do Criador perfeitos, como anjos, arcanjos, serafins, querubins, com o próprio Messias, que seria Deus, segundo a teologia tradicional. Uma das expressões de Deus. Como poderia nos servir de modelo se é um ser privilegiado? Um ser privilegiado que já nasceu perfeito jamais poderia ser modelo para os imperfeitos. Isso é um boicote à função essencial de Jesus. Um boicote ao modelo paralisa a modelagem. Paralisando a modelagem, paralisa a evolução. Paralisando a evolução, justifica a acomodação. Sabemos, é claro, que essa acomodação nossa, esse imediatismo, se retroalimentam. Sabemos que é impossível uma criatura mudar, ser anjo da noite para o dia. Assim como sabemos impossível ser uma ovelha passar a ser pastor imediatamente. Mas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da eternidade, tudo se transforma. Não há cães pastores? Os animais de rebanho não tiram sua força exatamente por uns cuidarem dos outros? Se, como as mães de todas as culturas e povos, há tanto tempo demonstram que a verdadeira autoridade vem do amor, porque os filhos de todas as culturas amam suas mães. De onde vem a autoridade e a força da mãe sobre os filhos, senão do serviço, do afeto, do amor? Não é? Se os próprios cachorros atendem mais, acarinham mais, são mais fiéis àqueles que cuidam deles, como não seria assim entre nós? É o amor, é o serviço que vincula os seres.
Se então, como as mães ensinam, a fonte de todo poder é o amor, se, como Jesus ensina, o poder maior, Deus, é amor, por que nós que somos ovelhas não nos desafiamos, não aceitamos o desafio de nos servir uns aos outros, a caminho de amarmos-nos uns aos outros como Jesus amou e ensinou? Por que não? Vocês acham que é por acaso que o mais elevado pastor que já esteve na terra era proclamado como o Cordeiro de Deus? O evolucionismo de Charles Darwin fala de evolução de corpos através dos milênios e da seleção natural e da mutação genética. Mas há um evolucionismo ainda mais amplo, também através dos tempos, mas não apenas no corpo. Nós evoluímos todos, do átomo ao arcanjo. O átomo evolui para o vegetal evolui para o animal evolui para o humano evolui para o angélico, o arcangélico. É como se nós, ovelhas, não acomodadas, não imediatistas, aceitássemos a tarefa de uns cuidarem dos outros. Dessa ser a nossa forma de proteção e de expansão. Faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. A ovelha que não faz isso, que desgarra do rebanho, é a mais propícia para ser comida pelos lobos, pelos predadores naturais. Não faltam lobos do ponto de vista espiritual, encarnados e desencarnados, que tentam manipular, tentam sequestrar o livre-arbítrio das pessoas, dirigindo, manipulando mentes e corações. A defesa frente a esses lobos é o rebanho, é a família universal, é o serviço mútuo. Servindo-nos uns aos outros, unindo-nos uns aos outros, dificultamos demais quando não impossibilitamos totalmente a ação dos predadores. Vejam se não é assim na savana africana. Os búfalos, muito unidos, com seus chifres para fora, enfrentando os leões. Veja outra cena da fragilidade de um búfalo correndo na savana sozinho, como ele é presa fácil dos predadores. Aprenda com a natureza como nós viemos, uns para servir aos outros. E aprendamos como Jesus, com Jesus, que seremos maiores quanto mais servirmos uns aos outros. E será assim a ovelha servidora dos outros, orientada pelo rebanho, pela sensação de união e do serviço mútuo, pelo sentido da união e do serviço mútuo, que se capacitará, não biologicamente a mudar o seu corpo para o corpo de um pastor, mas se capacitará a ajudar
o rebanho, a conduzir o rebanho, a servir ao rebanho. Faça isso, ovelha de Jesus, porque ele também é Cordeiro de Deus. Porque a família universal se caracteriza por isso. Os maiores servem os menores. E assim, nós entendemos qual o nosso papel como células de um corpo maior, qual a nossa função, a nossa atribuição como animais de um grande rebanho, qual é a nossa defesa e como podemos, ajudando os pastores, nos candidatar a, em algum dia, ao longo da eternidade, nos transformarmos também em pastor. Porque o próprio pastor maior, Jesus, disse que todos nós faremos o que Jesus fez e mais. Assim seja para todos nós. Aceitemos a tarefa do serviço, nos façamos maiores, servindo a outras ovelhas e ao rebanho, e aos poucos aprenderemos a também sermos pastores. Assim seja, graças a Deus. Amanhã continuaremos essa nossa trajetória dessa descoberta fundamental, dessa autotransformação fundamental, pelo amor. Um grande abraço, prazer estar com vocês. Compartilhem se vocês entenderem que faz sentido para mais pessoas. E até amanhã.